Em um vídeo recente do pastor Eliseu Rodrigues, ele fez uma crítica à fé católica, afirmando que para ouvir, para os santos ouvirem as orações, precisariam ser onipotentes, oniscientes e onipresentes. E isso é o que negaria a mediação de Cristo se nós católicos pensássemos assim, tá bom? O nosso amigo Ariel Lazário, acho que é assim mesmo que pronuncia, ele falou corretamente. Só que esse pastor, Eliseu Rodrigues, ele não reparou isso, né? Ele quis tirar suas próprias conclusões da escritura. Mas será que essa afirmação desse pastor desse pastor Eliseu Rodrigues está certo de acordo com a Bíblia? Vamos ver isso depois da vinheta. Fique comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Eu me chamo José Ronaldo e hoje nesse vídeo quero explicar para você, com base na Bíblia, o que a igreja ensina sobre a mediação de Cristo e a intercessão dos santos. Não tem base nesses pensamentos de alguns protestantes. Antes de começarmos, eu gostaria de falar que o intuito aqui desse vídeo, como todos os outros, não é atacar aos protestantes, mas é defender a nossa fé, né? Com uma coisa que protestantes não querem abrir os olhos para ver, tá bom? Vou colocar o vídeo para vocês, para a gente poder ver, e depois nós vamos conversar. Existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É justamente por causa da mediação de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, que nós estamos unidos a todos os santos. Porque todos nós somos um em Cristo. Estamos unidos aos nossos irmãos que já estão... Para ouvir as orações da terra estando no céu, tem que ser onipresente. Para livrar milhões de católicos ao mesmo tempo, tem que ser onipotente, onipresente. Para rogar por tantos diariamente, toda hora, tem que ser onisciente. Pois como orar por mim sem me conhecer e sem saber o que eu estou passando? Como memorizar tanto tipo de necessidade? Olha aí, característica divina atribuída a humanos. O único demonstrado na Bíblia Sagrada como intercessor contínuo depois de sua morte é Cristo Jesus. João tentou adorar um anjo em Apocalipse 22. Ele tentou, mas não conseguiu completar, pois o anjo interrompeu. E o anjo explicou o porquê que ele, o anjo, não poderia ser adorado. E ele diz: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, ou seja, dos apóstolos. O anjo, no contexto da adoração, se nivela aos companheiros de João como indignos de adoração. Pois ele diz que ele é um conservo, alguém que serve com os profetas, alguém que serve com os irmãos. Contemporâneos do apóstolo João não podem ser adorados. O anjo que protege não deve receber nenhum tipo de veneração e prostração. Por que os apóstolos, irmãos de João, conservos com o anjo, receberiam a adoração? Ah, mas eles estão vivos no céu e não mortos. O anjo também estava vivo e está vivo até hoje. E o fato de estarem vivos no céu não torna ninguém digno de receber a adoração. Repito, os vivos no céu são adoradores, jamais adorados, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aí nós vemos, a fala do pastor Eliseu Rodrigues. Agora nós vamos colocar também o nosso ponto, a nossa colocação em cima da verdade da Bíblia, aquilo o que Jesus fala para nós. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro, é muito importante isso, né, deixarmos claro. Os católicos, que somos nós católicos, apostólicos romanos, não negamos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que vai falar o seguinte, olha bem: há um só mediador, há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que a mediação ela só vem de Cristo. Vou dar aqui para vocês, né, uma outra base bíblica. Mas antes de nós darmos essa outra base bíblica, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa primeira. Somente Jesus salva. Somente Ele morreu por nós na cruz. Nós vimos aqui, somente Ele nos reconciliou com o Pai. Ele é o nosso mediador. Mas mediação é bem diferente de intercessão. Vou dar um exemplo aqui entre prefeito e vereador. Se você quer conversar com o prefeito, mas você não acha, você vai até o vereador. O vereador vai até o prefeito. O vereador está sendo o intercessor ali. Ele está pegando sua causa e está levando até o prefeito para o prefeito poder resolver isso para você. A intercessão, ela é a mesma coisa onde nós pedimos orações, seja a pessoas aqui na terra, seja a pessoas no céu. E não precisa da pessoa saber o que a outra está passando para poder rezar por ela. Somente a nossa oração com fé já vai ajudar aquela pessoa a melhorar. Porque nós vamos estar rezando por ela. E Deus vai estar indo de encontro àquela pessoa. Nossas orações são como um remédio para a alma da outra pessoa. Nossas orações é como esse remédio. Então não precisa de sabermos o que a outra pessoa está passando para podermos rezar por ela. Só basta colocarmos em intenções as nossas orações. E nós vemos que Deus, Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Nós vimos isso lá em Lucas capítulo 20, versículo 38. Já que Ele é Deus de vivos, então todos estão no céu, na glória de Deus. Então, nós podemos sim pedir intercessão aos santos. Os santos, como já cansei de explicar para vocês, nós não colocamos, né, os santos acima de Deus. Simplesmente temos uma veneração que é muito diferente do que vocês não querem enxergar. Agora, passando para frente, eu quero que vocês pensem comigo. Quando você pede oração a um irmão da igreja, você está negando a mediação de Jesus Cristo? Eu quero que vocês me falem que se nós pedimos oração ao irmão da igreja e essa pessoa vai rezar por nós, nós não estamos negando a mediação de Jesus Cristo. E essa pessoa está sendo a intercessora de você e Deus. Ela está clamando a Deus por você. Ela está pedindo a Deus por você. Se for para nós vermos bem, então nós não devemos pedir oração para ninguém. Se formos olhar com um olhar protestante, porque a outra pessoa também vai estar intercedendo por nós. Então, se a gente for ver bem, nós devemos pedir diretamente a Deus. Mas não. Nós sabemos que, até no meio protestante, vocês pedem oração uns para os outros. Estou errado? Não estou. Então, gente, é uma coisa clara, uma questão clara de entendermos. Intercessão, veneração é diferente de mediação e adoração. Mediador é só Jesus Cristo. Adorar é só a Cristo. Intercessão e veneração é atribuída a qualquer pessoa que fez parte da nossa história, que nos ajudou a seguir em frente. Seja mãe, pai, os santos, essas pessoas que nos ajudam. Eu quero que vocês me falem onde eu estou errado aqui. Olha para vocês verem o que vai falar. Paulo fala lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele fala o seguinte: recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões por todos. Vocês vão negar uma coisa que é bíblico? Eu quero que vocês me provem aqui onde eu estou errado. Eu quero que vocês
E próprio pra gente poder estar conversando aqui. Me mostre aonde eu estou errado dentro da Bíblia. A Bíblia manda interceder, logo a intercessão não concorre com Cristo, mas participa da mediação dele. Meus irmãos. E voltando ao que eu falei, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Olha o que vai falar lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Vi as almas dos mártires clamando em alta voz. Então nós vemos que os mártires estão todos junto a Cristo, clamando em alta voz por nós. A Bíblia mostra santos apresentando orações, não adorando uns aos outros, mas eles apresentam orações por nós. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vai falar que os anciões tinham, olha assim, os anciões tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso subiu com as orações dos santos diante de Deus. Isso nós vemos em Apocalipse, capítulo 8, versículo de 3 a 4, se vocês quiserem lá ver. Isso não é tradição humana, está escrito nas Escrituras. Assim como nossos irmãos protestantes falam, que nós temos uma tradição humana, eles não acreditam na tradição apostólica. Desculpe, né, essa fala, mas infelizmente não acreditam nessa tradição apostólica que nós temos e que São Paulo pede para que nós seguimos tanto a tradição oral quanto a tradição escrita. São Paulo ele pede que nós seguimos. Eles não precisam ser onipresentes ou oniscientes para escutar nossas orações e para interceder por nós a Deus. Não precisam. Dizer que os santos precisam ser onipresentes ou oniscientes é uma afirmação que a Bíblia nunca faz. A Bíblia nunca faz essa afirmação. Eu não sei de onde que, infelizmente, né, desculpem o que eu falo, vocês tiram que a Bíblia faz essa afirmação, porque vocês estão afirmando para nós católicos, então com certeza deve ser o que vocês viram algum texto na Bíblia. Nós nunca vimos isso, nós nunca falamos isso. Eu quero que vocês me provem que onde que nós falamos. O pastor deu a entender isso. Que nós temos os santos como onipresentes, onipotentes, oniscientes. Agora, vamos! Olha para você ver o que vai falar lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, versículo 12. Agora vemos como no espelho. Então veremos face a face. Quem que ele está falando? Isso você já sabe, não é verdade? Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7, fala o seguinte: há alegria no céu por um pecador que se converte. Se há alegria no céu, há conhecimento do que acontece na terra por revelação de Deus. Quem que vai contra a Bíblia? Eu quero saber. Comente aqui se você é contra ou a favor do que eu estou falando. Quem que vai contra aquilo que as Sagradas Escrituras falam? Eu quero saber quem vai contra isso. Também é citado o texto em que João tenta se prostrar diante de um anjo. Apocalipse, né? 19, versículo 10. Olha, João, ele não está tentando pedir oração. Ele está tentando adorar mesmo esse anjo. E o anjo proíbe adoração, não intercessão. Ele vai proibir adorar ele. Não intercessão. Isso o pastor falou certo. Um anjo, o João tentou adorar. Então nós vemos que um anjo proibiu a adoração,
não intercessão. Porque intercessão é onde nós pedimos a qualquer pessoa que possa rezar por nós, que possa interceder a Deus por nós. Porque senão, nós não nem devíamos estar aqui, né? Gravando esses vídeos, fazendo, né, o evangelho. Vocês aí, igual vocês gostam de fazer culto, nem deviam estar fazendo culto. Nós estamos rezando, intercedendo uns pelos outros diante da missa ou diante do culto de vocês. Não é verdade? Então nós estamos tendo intercessores. Desculpe a verdade, mas é essa. Nós estamos tendo intercessores. Então, logicamente, se nós formos pensar na mente protestante, nós não devíamos estar fazendo isso. Porque seria então pecado. Mas não é. Porque a própria Bíblia pede que rezemos uns pelos outros. Nós temos isso aqui. Portanto, a Igreja Católica, ela não nega Cristo. Não divide a glória de Deus. Não ensina idolatria. Os santos intercedem porque estão vivos em Cristo, unidos ao seu corpo, e tudo acontece pela graça de Deus. Que Deus assim nos ajude, que nós possamos buscar sempre a verdade com a Bíblia inteira e não com contextos ali isolados. Tá bom? Deus nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Nós temos a nossa loja católica. E essa loja, vocês vão ver a capa da liturgia diária, junto com Catena Áurea. A Catena Áurea, vocês meditam ali, né? São 4 livros. Cada livro tem a meditação de um dos evangelistas: Lucas, João, Mateus e Marcos. Então nós temos ali 4 livros. Temos o conjunto, mas se você quiser comprar, né, um de cada vez, você também pode estar acompanhando e temos separado. Temos a capa da liturgia diária. Inclusive essa liturgia é minha, né, de janeiro. Muito bonita essa capa, né, da liturgia diária. Eu gosto, firme. Já até comecei a estrear ela já, né? Aqui tá a minha liturgia de janeiro. Aqui da minha diocese. Essa capa é uma capa muito boa, resistente. Ela está baratinha, tá bom? Está na nossa loja católica. A nossa loja está aqui na descrição. Entre outras, temos textos, bíblias. Inclusive eu tenho até minha bíblia aqui também. Está guardada ali no guarda-roupa. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Temos um livro de novenário dividido de janeiro a dezembro. E olha, esse novenário não tem teologia da libertação, tá bom? É um livro novenário 100% confiável para você rezar aí com toda a sua família. Tá tudo dividido, fácil de você encontrar aí, né, as orações que você fazerem de cada mês, tá bom? Está tudo aqui na descrição. Você passando lá, comprando, você vai estar ajudando o nosso apostolado na evangelização, na catequese, tá bom? Então que Deus possa assim nos abençoar e você fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.